Em 2004, o brilho do ouro atraía cada vez mais olhares e o lançamento do primeiro ETF de ouro era um marco para a história do mercado financeiro. Com a chegada desse instrumento, o investimento em ouro tornou-se mais fácil e o mercado mais líquido. Consequência, o preço do metal precioso subiu mais de 370% nos anos seguintes ao lançamento do ETF. Olhando para 2023 e uma nova luz cintilante atrai olhares curiosos e cautelosos. O Bitcoin. O paralelo com a história do ouro é inevitável. Algumas semanas atrás, a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, com mais de 9 trilhões de dólares em carteira, quase 6 vezes mais que o PIB brasileiro, presta atenção, entrou com um pedido na SEC, que é a CVM americana, para lançar um ETF baseado no preço à vista do Bitcoin, o que foi, de imediato, primeiramente, aceito positivamente pelo mercado e impulsionou o Bitcoin aproximadamente em 17% logo na primeira semana do anúncio. E até agora, os reguladores norte-americanos aprovaram somente ETFs de contratos futuros do Bitcoin. Mas como assim? Pois é, eles não tinham aprovado nenhum pedido de ETF à vista do Bitcoin, alegando preocupações relativas a possíveis fraudes e manipulações do mercado. Pois é, um dos principais problemas que a SEC vê é que o Bitcoin não é regulado e pode sofrer manipulações de preços, primeiramente por ser negociado em diversas corretoras do mundo, as quais não têm os controles exigidos pela regulação que visa a proteção do investidor final. Só que essa postura é contraditória, já que o investidor pode comprar Bitcoin diretamente nas exchanges que operam nos Estados Unidos. Só que uma das principais diferenças que o recente pedido da BlackRock à SEC é que ela propôs um acordo de compartilhamento de vigilância. Pois é, compartilhamento de vigilância com a CME e com a Coinbase. A CME, que é a Bolsa de Chicago, e a Coinbase é quem vai fazer a custódia dos Bitcoins da BlackRock. Ou seja, em conjunto, eles vão monitorar as atividades de negociação, as atividades de compensação e vão identificar todos os clientes, para assim tentar minimizar essas preocupações da SEC, da SEC. Agora, a aprovação dos ETFs à vista do Bitcoin está sendo considerado um passo gigante para a legitimação das criptomoedas como uma classe de ativos. Afinal, se isso realmente acontecer, possibilitaria a entrada de investidores institucionais de uma maneira regulamentada. Logo, a gente vai falar isso depois, aumentaria consideravelmente a demanda pelos criptoativos. E de acordo com Eric Balchunas, analista de ETF da Bloomberg, ETF é o formato em que os boomers e os consultores financeiros americanos preferem que seus investimentos sejam entregues, ou seja, se realmente for aprovado, vai ter, consequentemente, mais demanda, porque eles preferem esse tipo de ativo. E a estimativa é que, na mão desses consultores financeiros americanos, há pelo menos 30 trilhões de dólares. Aí a pergunta que fica é a seguinte: quantos por cento disso tudo, e também somando com o capital das gestoras de fundos que estão dando entrada em pedidos de ETFs aí, além da BlackRock, que só essas gestoras aí totalizariam mais de 15 trilhões, ou seja, 15 trilhões das gestoras mais 30 dos consultores, quantos por cento disso migraria para o Bitcoin? Meu amigo, se for 0,1%, 1% já é uma demanda gigantesca pelo Bitcoin. Só que, detalhe importante, a SEC ainda não aprovou nenhum ETF de Bitcoin indexado ao seu preço à vista. No entanto, no Canadá, esse produto financeiro já está disponível. Lembrando que no Brasil também, apesar que não faz diferença nenhuma ter no Brasil. E no Canadá são 3 fundos significativos: a Purpose Bitcoin, a 3iQ CoinShares e a CI Galaxy Bitcoin. Esses 3 foram aprovados pelos reguladores do país. E de acordo com Balchunas, a solicitação da BlackRock para um ETF à vista de Bitcoin no mês passado provocou uma nova onda de otimismo em torno do mercado cripto, pois, vamos lá, dos 576 pedidos de ETFs que a BlackRock já fez em toda a sua história, somente um foi negado. E de acordo com ele, eles são muito inteligentes, eles não jogam arquivos de maneira aleatória e claramente estão vendo algo lá fora que eles acham que pode realmente passar pelos reguladores. E tudo isso que eles estão fazendo, esse otimismo gerado aí pelo esse application da BlackRock, também levou outras grandes empresas como a ARK Investment, Valkyrie, Fidelity, WisdomTree e Invesco a entrarem também com seus pedidos dos seus próprios ETFs de Bitcoin. Logo, vamos imaginar o cenário que tudo isso é aprovado, de novo, vai ter uma demanda significativa ainda mais para o Bitcoin. No entanto, como a gente sabe, toda história cheia de promessa tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Os benefícios de ter um ETF de Bitcoin aí, a gente sabe, são claros. Vai ser mais facilidade para comprar e vender Bitcoin lá nos Estados Unidos, vai ter mais adoção institucional crescente, consequentemente, de novo, vai ter um aumento muito grande
da demanda. Logo, provavelmente, o Bitcoin vai se valorizar e também, consequentemente, leva os outros criptoativos juntos. E quem seria o herói dessa narrativa? Larry Fink, CEO da BlackRock, que lá em 2017 meteu o pau no Bitcoin, falou que era um índice de lavagem de dinheiro e agora em 2023 está falando que é o futuro das moedas. Será que isso é uma manipulação de mercado? Pois é, independente de qual o plano deles, se isso for aprovado, vai ter muita demanda pelas criptomoedas. E se você é um especulador e está esperando a valorização, você vai se dar bem com isso. E nessa história aí, entre clímax, suspense, expectativa, se aprova, se não aprova, a SEC tem aí até 60 dias para decidir sobre cada pedido de ETF e que esse prazo pode ser estendido por mais 60 dias. Nas minhas pesquisas eu achei fontes distintas, cada uma falava uma coisa, mas significa que, resumidamente, a SEC ainda tem um bom período pela frente para ver se aprova ou não aprova esses últimos pedidos. Mas, continuando aqui com os pontos negativos, o que será lançado não é exatamente um ETF, é um trust, é um fundo trust. E qual que é a diferença, né, de um fundo trust e de um ETF? Primeiramente que isso foi uma estratégia da BlackRock. A gestora ela optou por utilizar a norma 1933, que é geralmente aplicada para trusts, desviando-se do caminho mais trilhado pelos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, que são vinculados ao preço futuro do Bitcoin. A SEC, né, a SEC anteriormente, ela rejeitou todos os pedidos de ETF que usavam a norma 1940, que exige que o objeto do ETF seja um ativo financeiro, algo que o Bitcoin ainda não é considerado. E esse movimento estratégico da BlackRock poderia sim aumentar as chances de aprovação do ETF, mudando o pedido de um simples ETF para uma trust. E voltando lá, quais são as diferenças? Na grande maioria dos casos, as trusts elas não são negociadas em bolsa, elas são fundos privados e também são fundos ativos. Geralmente os ETFs são fundos passivos. E essas características fazem geralmente as trusts terem menos liquidez e serem mais caros, pois os gestores eles cobram taxas administrativas maiores, por exemplo. Só que essa trust da BlackRock ela está sendo solicitada para ser negociada na bolsa, na Nasdaq. Ela não vai ser um fundo privado. E especificamente ela vai ser custodiada pela Coinbase, que hoje é a maior exchange de criptoativos dos Estados Unidos. E meu amigo, a aprovação desses ETFs, que não são ETFs, poderia fazer com que bilhões de dólares migrassem para o Bitcoin, fortalecendo ainda mais esse mercado. Pensando a longo prazo, a entrada dessas empresas aí, por exemplo, como BlackRock, WisdomTree, poderia sim adicionar mais combustível a um mercado que já é naturalmente volátil. E assim, a saga do Bitcoin e dos ETFs continua, cada capítulo acrescentando mais emoção e antecipação para os próximos acontecimentos. Mas, com muito otimismo e muita cautela, essa história de criptomoedas, ETFs e grandes transformações no mundo financeiro continua se desdobrando. Cada investidor deve pesar os riscos e benefícios, o suspense e a promessa antes de decidir seu papel nesse roteiro. O fim ainda é incerto, mas a jornada, sem dúvida, será emocionante. Até a próxima. Valeu, galera!